Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus esteja na vossa vida, no vosso mundo, na vossa casa, aí no seu país, aonde você se encontra, amados irmãos, amadas irmãs, em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graça a Ele, o Deus Criador, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Damos graças a Ele, meu irmão, minha irmã. Não importa o nome que você dá a Ele, Deus é um só, é uma só fonte criadora, não existe outros. Ele é todo o poder, toda a glória, toda a sabedoria. Ele é a fonte da luz, a fonte da sabedoria. Ele é a fonte da criação. É um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Esse Deus poderoso criou este universo infinito, que é a nossa morada eterna. As dimensões espirituais, as colônias espirituais, que é a nossa morada, é a casa que Jesus foi preparar para todos nós. Porque nós somos espírito, nós somos filhos de Deus. Não importa, minha irmã, que nação você seja, a sua cor, a sua religião, ou mesmo a sua opção sexual. Deus ama você da maneira que você é. Você tem o seu livre-arbítrio. Deus respeita esse livre-arbítrio. Ele criou esta maravilha universal para nós, porque somos seus filhos, somos herdeiros dessa maravilha. Dando prosseguimento aos nossos estudos, hoje nós vamos falar na nossa semente de luz, falarmos sobre a nossa morada. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João. O Mestre Jesus declara: não fica triste, não tema, não tenha medo. Na casa do Pai, que é Deus, a morada para todos. Lembrando do capítulo 20 do Evangelho de João, que ele declara a Maria Madalena: diz aos meus irmãos que eu volto para o meu Pai, que é o vosso Pai, que eu volto para o meu Deus, que é o vosso Deus. Jesus nunca falou no singular, sempre no plural. Quando falava no singular, ele completava. E ele disse: não temais, porque na casa do Pai há morada para todos. Aonde é a morada do Pai? Não é o céu inventado pela igreja, não. O céu azul, que é o gás ozônio do nosso planeta. Ele falava do universo. Lê o Salmo 19 e você vai entender. O universo é a morada para todos. No nosso estudo da terceira revelação, o codificador pergunta 22 vezes ao Espírito da Verdade sobre
os nossos irmãos das estrelas. E ele responde com a afirmação que existe, que nós não estamos só no universo. Hoje nós vamos falar da casa do Pai, que Jesus foi preparar para nós, as colônias espirituais. Cada um de nós temos uma família espiritual, temos uma colônia espiritual. Como vou saber qual é a minha colônia? Depende do que você pensa. Jesus declara, vós sois o que você pensa. Quando você desencarna deste corpo físico, você, segundo capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes, morrendo o corpo, o espírito volta para o Criador, que é o plano espiritual. Volta para a colônia espiritual, de onde nós viemos e para onde nós voltamos. A sua colônia espiritual depende da sua vibração. Nós somos atraídos como o imã atrai o limário de ferro. Nós vamos falar dessas colônias espirituais preparadas por Jesus. Existem duas colônias muito famosas, todo mundo conhece, porque segundo os nossos conhecimentos da terceira revelação, existe no Brasil, 140 colônia espiritual, conhecida por nós. Pode existir mais. Existem várias dimensões. Como disse capítulo 1 de primeira epístola de Coríntios, parece que é capítulo 15, que Paulo, ele fala, eu não sei se foi no corpo ou se foi no espírito, mas eu fui arrebatado até o terceiro céu, quer dizer, a terceira dimensão. E ele viu coisa que ele não tinha palavra para explicar. Porque quando a gente vai em certos lugares, através dos desdobramentos do espírito, só vamos lá no espírito. Nós vemos coisa, sentimos energia, sentimos vibração que nunca nós sentimos no material. Vamos analisar. Existem duas colônias muito conhecidas. Para os leitores bíblicos, principalmente os evangélicos protestantes, todo mundo espera morrer, né? Ele fala morrer. É desencarnar e morar na Nova Jerusalém. Ou dormir no túmulo, esperar Jesus voltar para ir para o Jerusalém. Assim como os espíritas, a maioria, não vou dizer todos, mas mais ou menos 80%, tem certeza e se esforça para desencarnar, para ir para o nosso lar. Se existe 140, mais de 140 colônias espiritual, porque todo mundo vai para o nosso lar, vai dar excesso de lotação. Não, minha irmã, você irá para a colônia espiritual da sua vibração, de onde você veio. Você já veio de lá para reencarnar, porque a colônia espiritual é semelhante a uma colônia de férias. Você vai lá nas férias, no recreio. Terminou, você volta para o batente. Nós vamos para a colônia espiritual para estudar, para analisar, porque do alto nós temos a vista mais ampla. Nós analisamos, por isso que Paulo fala, ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois do juízo. Ao homem, quando Paulo diz ao homem, ele está referindo ao corpo carnal, ao homem. Salmo 82, versículo 6 diz, vós sois espírito, mas como o homem morrerá?
Eclesiastes 12:6 diz: morre o corpo, mas o espírito volta para Deus. O corpo e o espírito, como já explicamos, são dois corpos diferentes. Vive simultâneo, precisa da junção, da união, mas são separados. O espírito é individual. Nova Jerusalém, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você, irmão evangélico protestante, você, leitor da Bíblia, a Nova Jerusalém é a colônia do povo de Israel. É dos que vieram de Capela, é o dos capelinos, a estrela do sistema de cocheiro, que vieram reencarnar na Terra. Lembra que na história, no Velho Testamento, lá em a Gênesis, onde se conta a história de Adão e Eva, quando o filho de Adão foi expulso de casa, ele anda uns certos quilômetros e encontra uma cidade, meu. A cidade não é feita por uma pessoa, é uma porção de gente. Ele casa com uma mulher e tem muitos filhos. Aquele povo somos nós. A história do povo de Capelina é a história de Adão e Eva, os adâmicos. O nosso lar é uma cidade, porque colônia espiritual mesmo, basicamente é uma espaçonave mãe. Por quê? Vamos raciocinar. Tanto a Nova Jerusalém que João Evangelista contempla, você percebe, João Evangelista contempla ela descer do céu. Os pregadores falam que ela subiu. Ele falou que sempre está ao contrário. Eu não sei por quê que os religiosos têm isso. Sempre é o contrário do que está escrito. João Evangelista fala que ele viu a Nova Jerusalém descer do céu. Não é subir. Ele dá a altura, a largura, e uma coisa que ele chama bem a atenção, que nós pregamos, às vezes você nos critica, aliás. A primeira coisa que João escreve é o seguinte: eu não vi lá templo, igreja, religião. Lá não existe sol, porque não precisamos do sol. O sol é material. O corpo precisa do sol, mas o espírito não. O nosso sol é Jesus. É Deus. Ele é o nosso sol. É a luz que resplandece em Jesus e que está dentro de nós. Por isso que nós temos que resplandecer essa luz em nós, para que nós sobrevivemos, espiritualmente falando. O nosso lar é sobre o Rio de Janeiro. Também tem um tamanho, uma altura, uma largura, tem uma porta de entrada. Lá não é a xerox do planeta Terra, não. Nós é que somos a cópia. Lá é original. Lá, meu irmão, tem moeda. Lá tem condução. Lá também não tem templo, nem igreja, nem religião. E são coisas que você tem que raciocinar. Meu irmão, por isso que Jesus disse, minha irmã, examina as Escrituras, estuda. Os dois mandamentos do cristão, do verdadeiro cristão, é amai-vos uns aos outros. O segundo é instruir-vos. Jesus disse aos sacerdotes, aos dirigentes da igreja: se vocês conhecerem a verdade, ela te libertará. Mas se você, meu irmão, se você, minha irmã, não quiser conhecer, você vai cair no abismo, porque Jesus disse que o ensinamento da religião, religioso, é cego dirigindo cego, porque é uma fé cega.
Na codificação, o professor Kardec diz que a fé verdadeira é aquela que permanece todo o tempo diante da razão e da verdade. O evangelho não muda. O que muda é a religião. O que muda os ensinamentos religiosos. Paulo testifica que ele foi visitar uma colônia espiritual. Eu já visitei algumas. Uma certa vez eu fui numa colônia espiritual. Era parecido com a Terra. Não existia sol. Eu vi muitos templos religiosos, mas estava fechado. As portas estavam cerradas. E eu perguntei para uma criança que me conduzia, né? Porque todos os lugares que nós vamos sempre acompanhados. E um espírito no corpo de uma criança me conduzia pelas mãos. E eu perguntei, aqui é o céu? E ela me respondeu, o que parece por você? Porque ela sabia que eu estava pensando. Porque eu estava pensando, aqui deve ser o céu. Porque não tem religião. Essa luz que ilumina é do próprio Deus. A felicidade é incontestável. Não tem como explicar o seu sentimento, a vibração que você sente. Você não anda, você volita como uma pluma. Tudo é felicidade. Você é emanado com toda a imensidão, com todo o universo. É como que tivesse um só pensamento. Tudo é feliz, tudo é amor. Não é isso que nós corremos atrás, meu irmão, minha irmã? Não é isso que nós procuramos? Falamos do nosso lar. Percebe que o nosso lar é uma cidade onde existem hospitais, porque quando desencarnamos, vamos enfermos, saímos do UTI material e vamos direto para a UTI espiritual. Somos tratados, somos cuidados com médico, enfermeiro, da mesma maneira. Somos alimentados, porque ainda temos a reação da carne, até que aprendemos que o espírito não se alimenta de coisas materiais. Mas é preciso uma certa evolução. Mas enquanto estiver ainda numa colônia que ainda está na crosta da terra, ainda não está realmente no plano verdadeiro espiritual. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Se você não assistiu, assista. Se você tem um livro, leia. O livro contém-se mais coisa ainda. Por exemplo, esse livro foi revelado a essa cidade pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre 1932 a 34. Telefone, meu irmão, era coisa que ninguém conhecia, quase. Rádio estava começando, porque rádio começou em 1920. Televisão, nem pensar. Televisão chegou no Brasil em 1950, mais ou menos. André Luiz descreve que nos livros, porque a sequência do livro de André Luiz são 16 livros, de Nosso Lar até A Vida Continua. São 16 livros didáticos. André Luiz passando informação do outro lado da vida. Provando para o mundo, para as religiões, que a vida continua além da vida. E que nós somos espírito e que nós não morremos, nós vivemos para sempre. Amados irmãos, André Luiz descreve a Chico que os trabalhadores na zona umbralina, porque a zona umbralina é uma dimensão daqueles que pregam
que não existe nada depois da... Morreu, acabou. Morreu, vai pro túmulo e já era. Se você quiser saber uma informação, assista no nosso Renascer para uma Vida Melhor, Viagem Astral. Você vai entender do que eu estou falando. Eu fui agredido pela igreja por causa disso. Um hack entrou no meu celular dizendo que eu era um mentiroso, que a igreja ia me desmascarar. E eu, irmão, não desafio você. Desafio você a conhecer a verdade. Se prepara. Peça a Jesus, como eu fiz quando eu fiquei em dúvida qual a religião que eu deveria seguir. Se eu havia estudado toda dizia ser a dona da verdade, mas nenhuma se enquadrava dentro do Evangelho de Jesus. Porque, como disse, Jesus disse que Deus ouve as nossas orações. Imagine ele. A última preocupação dele é que nós, o seu seguidor, cuidasse das suas ovelhinhas. É o que nós fazemos, meu irmão. Nós não estamos oferecendo para você uma nova religião, um novo ensinamento. Não, nós estamos falando que o Senhor Jesus passou para nós. Você deixando este corpo, meu irmão, esse corpo volta para o pó, minha irmã, porque é composto orgânico. Ele é a vida do composto orgânico, é o fluido vital, isso é orgânico. O espírito é manipulado, é criado pelo fluido universal. Deus Criador é a fonte. Essas colônias espirituais são mentalizadas pela mente dos grandes avatares. O nosso lar foi criado pelo um grupo português no começo do Rio de Janeiro, que começou na Bahia e no Rio de Janeiro, o Brasil. Eles criaram, como nós aqui em Carapicuíba, estado de São Paulo, no Brasil. Não foi revelado quando revelou para mim o caminho do amor, revelou que também aqui nós temos um pronto-socorro espiritual, onde as almas, as pessoas, os seres desencarnam, os espíritos são levados que ainda estão no choque, desesperados, sem conhecimento, porque a religião, ela veio para explicar, mas ela não explica, ela complica. Porque o homem não aceita os ensinamentos de Deus, aceita o que eles acham que dá certo. Aí é que complica tudo. Por isso a necessidade da interferência do plano espiritual. Por isso que a necessidade dos irmãos das estrelas. Senão nós vamos destruir o nosso planeta Terra. Se alguém não interferir, nós vamos se explodir, como aqueles irmãos sem conhecimento que se matam em nome de Deus. Não, primeiro não é ele a morrer? Então existe, por exemplo, o irmão que gosta de agricultura. Tem uma colônia que cuida de agricultura. Lá você vai estudar para ser um agricultor, para ser um engenheiro agrônomo. Tem colônias de enfermidades que nos nossos dias não tem cura. Então, médicos, pessoas que têm essa evocação, que têm esse pensamento de construir, de conhecer descobrir algum antídoto, a maneira de curar essa enfermidade, desencarna, ele vai para essa colônia. Se você ler o livro da Patrícia, A Casa do Escritor, é uma colônia, não é muito grande, mas é uma colônia que ela mesma fala que essa colônia, ela se desloca de um lugar para o outro. É uma espaçonave, mãe.
Para essa colônia vai quem quer estudar sobre escrever livro, fazer psicografia. Existe colônia das Margaridas. O nome já diz, é uma colônia de flor, para quem gosta de flor. Todo tipo de enfermidade. Colônia onde acolhe crianças. No livro dos Espíritos, existe, o Espírito Consolador nos fala que existe planeta neste sistema solar que não existe ninguém. É um planeta que está em formação ainda. Espírito sem alternativa, ele vai para este planeta e vive lá, fica lá em tipo de meditação para resolver qual será a sua perspectiva de vida no futuro. Esse é o nosso Deus, meu irmão. O Deus que você, religioso, não acredita. Você fica criando fantasia. Nós, no livro dos médiuns, Kardec escreve que existe mais de 40 mediunidades. Mediunidade, o religioso chama dom de Deus. Mediunidade é dom de Deus. Mediunidade quer dizer intermediário entre o material e o espiritual. Vai chegar um dia que, como eu estava explicando, que André Luiz escreve para Chico, que os moradores das colônias espirituais, dos hospitais, lá nos umbrais, né, onde fica recolhendo aqueles espíritos que morrem porque a igreja manipula sua cabeça e eles ficam mais perdidos do que cego em tiroteio, né? Ele desencarna porque a igreja diz, só morreu, ou algum disse, morreu, acabou, não tem mais nada, já era. A igreja diz, não, você morre, você vai dormir, pode ficar em paz, você vai acordar quando Jesus tocar as trombetas, lá, o dia que Jesus vir chutar o pau da barraca, fazer tudo o que a igreja fala, né? Porque esse não é Jesus. Jesus é de amor, não vai destruir nada, não vai fazer barulho nenhum, não. Jesus é como ele disse, ele virá como a espécie de um ladrão. Ele vem na hora que você menos espera. E vai pegar todo mundo de surpresa. Bem-aventurado quem está vigiando. Se ele chegar a tocar trombeta, se ele fazer tudo, ele não está cumprindo a palavra dele. Percebe, meu irmão? A igreja está sempre ao contrário da palavra. E ele dizia que aqueles irmãos que estavam nas trevas, procurando espírito que já tinha condição de ser recolhido para a colônia. Eles tinham uma caixinha, um objeto na mão, um aparelhozinho, que ele se comunicava a longa distância. Em 1932 até o 34 não tinha celular. E ele se voltava. Existe uma condução, uma espécie de um vagão de metrô, de trem. Irmão, não tem roda, não tem hélice, não tem turbina. Ele anda à velocidade do pensamento. Uma energia desconhecida para nós. Da onde vem a luz no nosso lar, das colônias espirituais? Não tem. Lá não tem a usina de eletricidade. Mas lá, eles têm onde é que coleta a água? Cuida da água. Em vez de igreja, tem escola, tem teatro. Aprender a amar, aprender, conhecer, instruir. Porque a igreja nada mais faz, a religião nada faz do que mudar a vontade de Deus, os ensinamentos. Porque não segue o evangelho.
Por quê? Minha irmã, meu irmão, o tempo chegou. Nós estamos na nova era. Nós estamos no tempo da regeneração. É só você pedir a Jesus. Ele vai mostrar para você. As colunas espirituais. Não é o céu não, viu, meu irmão? É a colônia de férias. É o recreio. Paulo disse, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. O dia que você atingir a estação de uma varoa, de um varão perfeito, você passa para uma outra dimensão. Lembra do nosso estudo do Espírito? Existem 3 fases no Espírito. Pois Espírito de luz, anjo, arcanjo, Miguel e Cristo. A evolução é infinita. Por isso a necessidade do conhecimento. Vigiar e orar todo o tempo. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista missionário. Faço parte do grupo Caminho do Amor. Sou um administrador, porque o nosso grupo tem 12 administradores. Não tem um comandante. Tem um dirigente, o mais velho dirige, mas quem comanda é os 12. Qualquer pauta, qualquer nova programação é colocado, analisado. Aí temos 90 dias para colocar em prática. Passou os 90 dias, analisamos. Está dando fruto? Continuaremos. Se não damos, mudamos para o outro plano. Assim, sucessivamente, porque o nosso ideal, a nossa meta é evoluir. Caminhar ao encontro do nosso Criador, que é Deus. Saudações em Cristo Jesus.